Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 15, livro de Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 18, amém, meus irmãos? Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo de número 18. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia Sagrada diz assim: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E ficaram parados e andaram, meus irmãos, 3 dias no deserto e se encheram de água e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram doces, eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Versículo 25, só a parte A. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Vamos repetir todos juntos o versículo 25, só a parte A. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra, meus irmãos, o povo de Israel, que estava saindo de junto ao Mar Vermelho, meus irmãos. E junto ao Mar Vermelho, Deus tinha feito um grande milagre, uma grande maravilha. Deus tinha aberto o Mar Vermelho e tinha engolido a Faraó com o seu exército, com os seus carros, com os seus cavalos. E vemos, meus irmãos, que o exército, que o povo de Israel todo vai ficar muito alegre, vai ficar muito entusiasmado, vai ficar muito contente e vai agradecer a Deus, vai louvar a Deus, vai adorar a Deus e vai dizer: graças a Deus, Senhor, pois nos livraste de Faraó com os seus cavalos e os seus cavaleiros, lançaste o cavalo e o cavaleiro no mar e nos livraste, Deus. E lá foi o povo, meus irmãos, todo contente, todo alegre, crendo eu, dando glória a Deus, dando aleluia,
todos contentes naquele deserto, meus irmãos, todos felizes, adorando a Deus por aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos, meus irmãos, que quando Israel vai caminhando pelo deserto, até Miriam pega no tamboril e começa a adorar a Deus, louvando com as mulheres e glorificando a Deus por aquilo que Deus tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, meus irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o exército, lá estou eu com o exército, que o povo de Israel vai entrar no deserto de Sur. E quando entra no deserto do Sur, meus irmãos, vai andar cerca de 3 dias a pé. Uma longa caminhada no deserto, uma longa caminhada debaixo do sol, num sol escaldante, numa areia que queima, num sol rochoso. Eu estive em Israel e sei que aquilo lá é muito quente, meus irmãos. Então o povo, depois que andou cerca de 72 horas, debaixo do sol ardente, debaixo do sol muito quente, meus irmãos, andando, caminhando, se cansando, transpirando, depois de 72 horas, meus irmãos, o estado de espírito do povo de Israel vai ser mudado. Meus irmãos, segundo os comentaristas, o povo, quando entrou no deserto, não andou muito mais do que 80 quilômetros, porque aquele povo era um povo muito numeroso, era mais ou menos 3 milhões de homens, fora os animais, fora tudo aquilo que eles carregavam, meus irmãos. Então, para os irmãos terem noção, passar 3 dias no deserto, sem água, andando cerca de 80 quilômetros, toda aquela multidão, levando ainda animais, levando todos os apetrechos, não era fácil, meus irmãos. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que o ânimo, a alegria do povo, tudo vai mudar, e o povo vai ficar triste, o povo vai ficar cabisbaixo, o povo vai ficar triste, o povo vai ficar angustiado, o povo vai ficar atormentado, porque vão chegar naquele lugar, no deserto do Sur, e vão achar águas, meus irmãos. Mas a Bíblia nos vai dizer que aquelas águas eram águas amargas, águas intragáveis, águas que não dava para beber, águas que, se bebessem, faria muito dano para a saúde deles. Então eles vão chegar naquele lugar, vão achar água, mas não vão poder beber. Então eles vão chamar aquele lugar Mara. Mara, meus irmãos, quer dizer amargura. Então, meus irmãos, rapidamente, toda a alegria do povo, toda a exaltação do povo, todo o ânimo do povo se converteu em amargura. E eu quero perguntar aos irmãos uma pergunta que eu fiz com o Senhor quando eu estava estudando esta palavra: por que, Senhor? Por que esta situação rapidamente se alterou para uma situação angustiante e difícil? Será que é porque Deus queria
fazer mal para aquele povo? Não. Será, meus irmãos, que era porque Deus queria tentar aquele povo? Não. Deus não tenta ninguém. Cada um é engodado segundo a sua própria concupiscência. Será que Deus queria afligir, açoitar o seu povo? Não. Então o que é que Deus queria fazer, meus irmãos? Aí o Senhor falou comigo, louvado seja o nome do Senhor. Deus queria falar, ensinar logo, inicialmente, para o povo, que a caminhada até Jerusalém, até a Canaã, até ao lugar da terra prometida, não era só bonança, não era só alegria, não era só um grande ânimo, não. Também era preciso passar pelas águas de Mara, pelas águas da amargura, pelas águas da tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos numa caminhada, até rumo à Canaã celestial, até ao céu, meus irmãos. E há uma coisa que eu aprendo: nós estamos vivendo dias alegres, sim, já vivemos e vamos viver, mas vão chegar momentos na nossa vida que nós vamos passar pelas águas de Mara. Louvado seja o nome do Senhor. Águas de Mara, meus irmãos, é um lugar, um estádio da vida que todo homem e toda mulher tem que passar. As águas de Mara é quando, meus irmãos, as coisas ficam difíceis, as coisas ficam angustiantes, as coisas começam a apertar, as coisas começam a não correr como a gente quer. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: as águas de Mara, elas chegam para toda a gente. As águas de Mara chegam para quem é crente e para quem não é crente. As águas de Mara chegam para quem é fiel e para quem é infiel. As águas de Mara, elas chegam para quem é profeta e para quem não é profeta. As águas de Mara, elas chegam para quem ora muito, mas também para quem ora pouco. As águas de Mara, elas chegam, meus irmãos, para quem é pastor, para quem é evangelista, para quem é presbítero e para quem não é nada. As águas de Mara, meus irmãos, elas chegam para toda a gente, meus irmãos. Só que há uma diferença, só que há uma coisa que muda. Jesus diz, João 16:32: e tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O incrédulo, meu irmão, aquele que não tem Deus, passa pelas águas de Mara, mas passa pelas águas de Mara sozinho, sem ninguém. Mas nós somos diferentes, meus irmãos. Nós passamos pelas águas de Mara com Jesus na nossa vida, com Jesus do nosso lado, com o Espírito Santo em nós, pegando na nossa mão e dizendo: é só mais um pouco. Dá glória a Deus, dá aleluia, adora, porque as águas de Mara vão passar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o problema hoje, meus irmãos, é que a igreja na face da terra,
ela está pregando um evangelho que não tem águas de Mara. Mas eu quero te dizer uma coisa: evangelho tem águas de Mara sim. Evangelho é sofrimento, evangelho tem espinhos, evangelho tem, não é só porta aberta, não é só bênção na mão, não é só chave na mão, não é só, meus irmãos, oba-oba, não é só movimento, não é só pula-pula. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem águas de Mara. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem uma diferença, meus irmãos. Presta atenção naquilo que eu vou dizer agora. Só que tem uma diferença, meus irmãos. O crente fiel passa pelas águas de Mara, adorando a Deus, glorificando a Deus, mesmo quando viu o mar vermelho se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo aqui uma igreja que já viu o poder de Deus, já viu a manifestação de Deus. Então, neste culto de ensino da palavra, neste culto da palavra, peço perdão, eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: vamos passar pelas águas de Mara, glorificando a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, porque em breve as águas de Mara vão passar. Louvado seja o nome do Senhor. É bom, meus irmãos, estar adorando a Deus, louvando a Deus quando tudo vai bem, quando as coisas estão a acontecer como a gente quer. Aí é fácil, meus irmãos. Mas nós temos que adorar a Deus, glorificar a Deus, quando as águas de Mara chegam na nossa vida. As águas de Mara, meus irmãos, elas chegam na nossa vida quando nós estamos servindo a Deus e às vezes aparece uma enfermidade. As águas de Mara chegam na nossa vida quando tudo está correndo bem e às vezes aparece uma dívida, às vezes aparece um problema financeiro. É as águas de Mara. As águas de Mara chegam, meus irmãos, quando às vezes nós não estávamos à espera e de repente vamos começar a ser afligidos, apertados, moídos. As águas de Mara chegam, meus irmãos, quando tudo vai bem no ministério, mas de repente as coisas não acontecem do nosso agrado. As águas de Mara chegam, meus irmãos, na nossa vida, às vezes sentimental, amorosa, quando tudo vai bem, mas de repente as coisas se começam a apertar. São as águas de Mara. Louvado seja o nome do Senhor. As águas de Mara chegam, meus irmãos, quando às vezes tudo começa a apertar no trabalho, o patrão começa a apertar, a carga horária começa a apertar, tudo começa a apertar. É as águas de Mara. Mas eu quero te dizer uma coisa: na água de Mara, ou na bonança, ou na tempestade, ou na alegria, nós vamos adorar a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos ser fiéis a Deus, nós vamos mostrar para Deus que nós somos um povo chamado, separado, santificado, e estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que pregar também, meus irmãos, o evangelho com as águas de Mara, as águas amargosas. Mas quando nós pregamos o evangelho das águas de Mara, na igreja, na face da terra, os crentes querem sair da igreja, os crentes não querem mais servir a Deus, os crentes
já ficam todos afligidos e começam a fazer aquilo que o povo vai fazer no versículo 24, e vão começar a murmurar e já querem deixar Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, nós temos que começar a anunciar já nesta nação o evangelho, que é bênção, que é maravilha, que é maravilhoso sim, mas também tem águas de Mara. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu irmão, como é que tu entraste aqui esta noite. Eu não sei se tu estás a passar por um momento igual a nação de Israel estava a passar, passando pelas águas de Mara. Mas eu quero dizer-te uma coisa, meu irmão, minha irmã: não murmura, não reclama, não fica angustiado, não fica afligido, não fica do coração abatido, não. As águas de Mara vão passar, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos adorar a Deus como a nação de Israel começou a adorar quando saiu do Mar Vermelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero começar a pregar agora a mensagem do Senhor. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo 25: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhes um lenho. Como o nosso Deus é fiel, meus irmãos. O povo murmurou e mesmo assim Deus deu a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes nós somos ingratos nas águas de Mara, mas mesmo assim Deus te ouve, Deus olha para ti. É por causa da sua misericórdia e da sua compaixão. Eu não sei como tu entraste aqui esta noite, eu não sei se tu estás murmurando, reclamando, eu não sei, mas para, pelo amor de Deus, mas fica sabendo que mesmo assim, pela misericórdia de Deus, Deus te ama e Deus quer te responder esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é misericordioso e longânimo na sua justiça e ira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, Moisés vai orar ao Senhor, vai clamar a Deus, e Deus vai ficar calado? Não. Deus vai ficar em silêncio? Não. Deus vai responder, porque Deus é um Deus que responde às nossas orações, responde aos nossos clamores, responde às nossas angústias, responde às águas de mar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca fica em silêncio quando vê alguém que está passando pelas águas de Mara e precisa de uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus vai dar a resposta para Moisés.
Amém, meus irmãos? E Deus vai mostrar uma pedra. Não. Deus vai mostrar uma rocha. Não. Deus vai mostrar um arbusto. Não. Deus vai responder, meus irmãos, mostrando um lenho. Aleluia! Aleluia! Deus vai responder a Moisés mostrando um lenho, mostrando um madeiro, mostrando uma árvore. Meu Deus! O lenho transformador. Eu vou repetir: o lenho transformador. É isso que Deus vai responder para Moisés. Vai mostrar-lhe um lenho transformador, mudador, alterador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se tu já estás a entender, mas eu vou explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mostrou um lenho, e quando aquele lenho, quando aquele madeiro foi tombado nas águas de Mara, as águas de Mara ficaram doces. Eu vou repetir. Deus respondeu a Moisés para ele ir até ao lenho, o lenho transformador, aleluia. E quando aquele lenho transformador caiu sobre as águas de Mara, as águas da amargura, elas ficaram doces. Aleluia! Meus irmãos, este lenho que eu estou a falar e que eu quero falar contigo esta noite é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este lenho, meus irmãos, tipifica a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um lenho que mais amargo do que aquele lenho não há. Um lenho, meus irmãos, que levou todo o sofrimento, toda a angústia, toda a tristeza, levou a morte de Jesus. Jesus se fez maldito naquele lenho. Então, meus irmãos, lenho mais amargo que é o lenho de Jesus não há. Então, quando o lenho é lançado nas águas, o que é amargo vai fazer o que é amargo ficar doce. Aleluia! Por mais amargas que sejam as nossas águas de Mara, se nós formos até a cruz e lançarmos ela na nossa vida, os nossos problemas vão ficar doces. As nossas dificuldades vão ficar tranquilas. Os nossos anseios vão parecer uma pena diante daquilo que Jesus
fez de amargo naquele madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, neste culto da palavra do Senhor, eu quero dizer que para nós vivenciarmos uma grande transformação na nossa vida, um grande avivamento, uma mudança no nosso caráter, no nosso coração, deixarmos a murmuração, deixarmos as águas de Mara, glorificarmos a Deus na amargura, adorarmos a Deus na alegria, adorarmos a Deus em todas as circunstâncias. Nós só precisamos de uma coisa, meus irmãos. Meu Deus, nós precisamos de lançar este madeiro transformador na nossa vida, no nosso meio, no meio do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o meu irmão e a minha irmã está a entender. Não importa a água de Mara que nós possamos estar a viver, não importa o tamanho da luta, porque o madeiro transformador esta noite e para sempre está diante de nós. E Deus te manda dizer que nós precisamos toda hora, todo momento, todo minuto, todo instante ir até esse madeiro transformador. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós temos este madeiro, este lenho transformador nas nossas vidas? Louvado seja o nome do Senhor. Se estiver nas nossas vidas, meus irmãos, não importa, meu Deus, a situação, porque vai ficar doce. Vai ficar um panorama de paz, vai ficar um quadro de alegria, um quadro de vitória, vai ficar um quadro só de bênção, só de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos nos colocar de pé por gentileza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu comecei a pregar, falando e dizendo que nós precisamos de anunciar que o Evangelho de Cristo tem águas de Mara. Eu anunciei o problema, mas eu agora termino anunciando a solução. Então, meus irmãos, nós temos que passar pelas águas de Mara, passar pelas águas da alegria, passar pela alegria, pela tristeza, pela vitória, pela menos vitória, em todo o tempo, louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus, e sempre lançando a sua vida no madeiro transformador. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa a mensagem que nós vamos levar para as almas sedentas que precisam. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar do madeiro transformador. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós sabemos, meu Pai, Senhor,
que nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por provações. Há momentos, meu Pai, na caminhada, que nós temos que passar, Senhor, como a nação de Israel passar pelas águas de Mara, Senhor. Mas perdoa, Senhor, as nossas murmurações, meu Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas transgressões, Senhor. Nós queremos, meu Deus, em todo o tempo, Senhor, olhar para o madeiro transformador e lançar, meu Pai, Senhor, a nossa vida nesse madeiro, meu Pai. Oh, Senhor, eu te peço, meu Pai, que em todo o tempo, Senhor, nós nos lancemos, meu Pai, nesse madeiro, meu Pai, que esse madeiro é bom, esse madeiro, meu Pai, torna doce tudo na nossa vida, meu Pai. Oh, Senhor, eu te peço, Senhor, oh, meu Pai, que esta palavra, Senhor, que o Senhor entregou no meu coração, possa ficar, meu Pai, vincada, marcada, penetrada, Senhor, no coração dos meus irmãos e irmãs, meu Pai, e que em todo o tempo, Senhor, nós venhamos, meu Pai, a Te adorar, a Te louvar, a Te exaltar, Senhor, oh meu Pai, e Te agradecer, Senhor, por tudo. Eu Te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Amém e amém.